Vamos falar sobre outro assunto super importante, memória ocular. Esse é o título de um livro que acaba de ser lançado. Ele foi lançado, na verdade, ontem e registra aí os 3 últimos anos a partir daquelas manifestações do Passe Livre de junho de 2013. O livro, que é de entrevistas, conta histórias de um fotógrafo que perdeu um olho no confronto com a polícia aqui em São Paulo. O fotógrafo é o Sérgio Silva. O autor do livro é o jornalista Tadeu Breda. Os dois estão aqui com a gente hoje. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O lançamento foi ontem, Tadeu? Foi ontem. Um sucesso? Considero um sucesso, sim. Juntamos bastante gente, apesar do frio, né? E foi muito bom. Voltamos ali à esquina da Maria Antônia com a Consolação. Imagino que deva ter tido umas 200 pessoas. Foi um sucesso para mim. Para você, Sérgio, um momento de sucesso, um momento de felicidade, de tristeza? Qual foi a sua sensação ontem quando você viu a sua história virar livro? Um momento de superação, né? E também eu acho que uma resposta para aqueles que promoveram essa violência e até hoje se fingem de cegos por essa história, né? Então eu acho que é um momento muito de superação ter essa história aí contada pelo Tadeu. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou pedir para a nossa produção colocar algumas imagens. A gente tem imagens, inclusive, de ontem no Maria Antônia, porque além do lançamento do livro, foi uma noite de protesto também, né? Vamos colocar aqui, por favor? Tá aí, ó. Foi ontem, olha o frio, né, gente? As pessoas relembrando aquilo que aconteceu. Fala um pouquinho, Tadeu, pra gente. O que aconteceu ontem? O objetivo desse evento, né, na verdade, era não só o lançamento do livro, mas também um ato político e cultural de memória e resistência, né, em relação ao que aconteceu em junho de 2013 e principalmente as vítimas que junho de 2013 e outras repressões policiais deixaram e vem deixando, né, aqui na cidade de São Paulo. A gente vê uma polícia cada vez mais politizada, reprimindo com muita violência determinadas manifestações que trazem determinadas bandeiras e sendo da maneira que deveria ser com todas, né, pacífica, sem violência, com outras manifestações que trazem outras bandeiras. Então, esse ato foi para relembrar principalmente o caso do Sérgio, que o Sérgio, infelizmente, ele foi ferido exatamente naquela esquina onde a gente fez o ato ontem. A gente tem imagens também daquela época, enquanto a gente vai rodando imagens daquelas manifestações. Vou pedir para o Sérgio contar um pouquinho. Isso é imagem de arquivo das manifestações que aconteciam naquela época. Sérgio? Esse dia eu não tenho tanta lembrança visual assim, porque eu fui atingido logo no início do ato, né? Foi uma noite assim onde a polícia militar agiu. Bala de borracha? Foi uma bala de borracha disparada ali na esquina da Consolação com a Rua Maria Antônia, que inclusive já tem um histórico antigo de repressão, né? De ações da polícia militar. E aí você, no início da manifestação, vocês dois trabalhavam, né, como jornalistas, né, estavam cobrindo a manifestação. Sim, a gente não se conhecia na época, né? O Sérgio estava trabalhando pela agência Futura Press, eu trabalhava para a Rede Brasil Atual. Estávamos ali, mesmo sem se conhecer, a gente estava trabalhando na cobertura nessa mesma esquina. E, enfim, aconteceu essa fatalidade com o Sérgio, foi exatamente aí. Aí você não lembra, Sérgio, você disse que você estava começando o trabalho quando houve o confronto, quando houve a agressão? Assim, o que você lembra do dia? Então, o que eu lembro do dia é da violência que eu sofri, né? E do clima de repressão que a polícia militar já havia colocado antes mesmo da manifestação fazer a sua passeata, né? Eu lembro que 3 horas da tarde, no início da tarde, no meio da tarde, na verdade, já havia policiais militares prendendo pessoas que estavam portando vinagre, né? Então, o que eu lembro claramente é isso, é do clima de repressão. Como eu fui atingido logo no início da caminhada do ato, o que eu não tenho de memória, na verdade, é todo o contexto que ocorreu depois, que foi praticamente uma carnificina que a polícia militar promoveu naquela noite, perseguiu até 11 horas da meia-noite, estava perseguindo gente, prendendo gente, batendo em pessoas na Avenida Paulista. Então, se você pegar um mapa da atuação da repressão da polícia naquela noite, você consegue perceber que ela agiu assim num espaço muito grande da cidade por muitas horas. Então, a minha lembrança, ela só limita ao momento que você foi atingido. E aí eu perco a visão. E mudou muito o trabalho de vocês, a forma de trabalhar de lá para cá? Como é que foram esses 3 anos?
Olha, a partir de junho a gente, enfim, pelo menos as pessoas da minha geração, imagino, posso falar por mim especificamente, passou a entender a repressão policial de uma outra maneira, né? Não que a polícia nunca tivesse reprimido manifestações populares até então, né? Eu mesmo já, como jornalista, já tinha estado em várias, mesmo quando era estudante já havia sofrido com repressões policiais, mas a partir de junho, ainda de uma maneira que é meio difícil explicar, né, Sérgio? Por que 13 de junho de 2013 foi o que foi e tem suscitado as discussões que tem suscitado, mas acho que ficou muito claro que o uso político da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a partir de 13 de junho de 2013, respondendo a editoriais de grandes jornais, a declarações do governador Geraldo Alckmin, uma postura complacente do prefeito Fernando Haddad, naquela época, reprimiu com uma violência totalmente desmedida e sem precedentes, pelo menos no período imediatamente anterior, e que vem desembocando numa ação violenta e politizada que a gente vê com uma claridade absoluta hoje. Então, quer dizer que você acha que o que veio de lá para cá, o que a gente tem visto nessas últimas manifestações, começou ali, quer dizer, é reflexo, continua tendo esse reflexo até hoje? Na minha opinião, sim. Principalmente isso que eu mencionei da ação policial muito politizada, né? Alguns movimentos que trazem determinadas bandeiras sofrem uma repressão tremenda. Ontem mesmo quase aconteceu novamente. Durante o ato ali? Quando um grupo pequeno, de no máximo 30 secundaristas, em solidariedade ao Sérgio, fazendo um ato simbólico muito bonito de juntar, né, fazer esse link entre as lutas que eles estão fazendo hoje e as lutas que aconteceram em junho, vieram em passeata, se não me engano, desde o Largo da Batata até a Maria Antônia para se juntar conosco, e foram, assim, acompanhados de uma maneira muito hostil pela Polícia Militar, pela tropa de choque ou a Força Tática. Eu não consegui ver muito bem, mas dava para ver muito bem os escudos. Eles estavam ali prontos para agir, sendo que não havia porquê. A gente estava fazendo um ato de memória, não tinha intenção nenhuma de atravancar o trânsito, parar nenhuma rua, enfim. Fiquei sem entender o que aconteceu e ainda bem que não aconteceu nada, mas houve um momento de tensão ali que a gente quase viu uma encenação de 13 de junho de 2013 que ainda bem não aconteceu. Sérgio, na sua vida pessoal, o que mudou? Você perdeu um olho, né? Você enxerga de um olho só. E você é fotógrafo, né? Como é que isso repercutiu na sua vida, na sua rotina, na sua família? A mudança é muito forte, né? E não é só o fato simplesmente de perder a visão e deixar de enxergar com o olho. A violência, ela é muito mais emocional, sabe? Ela ultrapassa a barreira do físico. Ela atinge muitas pessoas, não foi só eu que sofri com a dor. Minha mãe, meus irmãos, minha filha, meus amigos próximos e tantas outras pessoas que eu conheci também de 2013 para cá, como inclusive o Tadeu. Que eu sinto quando as pessoas vêm conversar comigo que aquela bala, por mais que tenha atingido o meu olho, atingiu o coração delas também. Então a violência, a mudança é muito forte. E o que eu tenho feito de lá para cá é tentar superar esse trauma, não deixar que a dor, o sofrimento e aquelas lembranças sejam maiores do que essa solidariedade, do que o carinho, do que a vontade de continuar com o meu trabalho. E você continua? Era isso que eu ia perguntar. Eu continuo, mas é por uma insistência muito forte, é muito pessoal mesmo. De não perder para aquela violência, né? Exatamente, não perder para aquela violência, até porque eu escolhi a fotografia como meu maior instrumento de manifestação pessoal mesmo. Não é simplesmente só uma profissão que me dá retorno financeiro, é a minha voz ali. Quando eu fotografo, eu quero, através das imagens, colocar minha opinião também. Então, isso não vai ser calado nunca. Que bacana, que belo depoimento. Tadeu e Sérgio, para fechar, deixa